Seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e é um prazer te receber por aqui. Durante séculos, o livro de Apocalipse, o último livro bíblico, se mostrou um verdadeiro desafio para os estudiosos por conta de todas as suas metáforas, simbolismos e complicadas mensagens. A interpretação do conteúdo, normalmente, depende da vertente religiosa e não é sempre que elas concordam entre si. Uma pergunta que há muitos anos se tenta responder envolve uma passagem do início do livro, presente no capítulo 7 de Apocalipse. Acompanhe comigo os versículos 2, 3 e 4. Então vi outro anjo subindo do Oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos, a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados: 144.000 de todas as tribos de Israel. 144.000. Curioso, não é? Um número bem exato. Desse total, 12.000 pessoas serão seladas em cada uma das 12 tribos de Israel. Essa quantidade específica é mencionada após a abertura do 6º selo, quando foi ordenado por um anjo que as testas dos servos de Deus fossem seladas antes que a terra se tornasse palco da destruição. Mas quem são esses 144.000? Existem 4 formas de interpretar o livro de Apocalipse. E a resposta para a pergunta dependerá da abordagem que você escolher. Entre as opções está a historicista, que interpreta o conteúdo de Apocalipse como uma espécie de análise histórica da Igreja, desde o período apostólico até os dias de hoje. A futurista, que acredita que os episódios do livro são proféticos e representam o que ainda acontecerá. A preterista, que vê a história do livro como eventos do passado, que aconteceram antes do 1º século. E, por fim, a idealista, que interpreta o Apocalipse como uma metáfora da batalha entre o bem e o mal. Historicista, futurista, preterista e idealista. Dessas 4 abordagens, a única que não vê o número 144.000 como simbólico é a futurista. Por meio dessa perspectiva, a contagem de pessoas que subirão ao céu é definida e pode ser que ainda haja esperança para que outras pessoas se convertam, recebam o selo e sejam salvas. Os 144.000 selados seriam os fiéis que, na época da grande tribulação, receberão proteção contra o anticristo. São pessoas dedicadas a Deus e que recusam o pecado. Elas serão responsáveis por auxiliar na salvação de milhões de indivíduos, graças à pregação do Evangelho durante o conturbado período. Depois disso, olhei e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. Antes disso, do versículo 5 a 8, são mencionadas as exatas tribos que serão seladas, o que nos ajuda a definir em detalhes quem possivelmente será salvo. O problema é que as tribos de Israel desapareceram quase que completamente no decorrer da história, o que fez com que as diferenciações tribais também deixassem de existir. Além disso, é importante lembrar que toda e qualquer
distinção étnica foi desfeita com a salvação por meio de Cristo, que está presente no Novo Testamento. Não é à toa que o versículo 9 deixa bem explícito que havia uma multidão impossível de contar, que seriam mais pessoas além das 144 mil. De acordo com as análises do famoso teólogo Adam Clarke, é possível que o número exato seja apenas uma forma de apontar, um número incerto. Ou seja, não serão apenas 12 mil convertidos de cada uma das 12 tribos. Tanto é que no livro de Mateus, o versículo 11 do capítulo 8, fala especificamente sobre a ampla quantidade de pessoas do mundo que entrarão no paraíso. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Uma das possibilidades para explicar os 144 mil aponta que eles seriam os primeiros a serem salvos, assim como os israelitas de tempos antigos pegavam a primeira parte dos frutos que plantaram para oferecer a Deus. Os 144 mil podem ser considerados essa primeira parte do incontável grupo que terá a vida eterna. Sendo assim, suponho que esse grande número seja apenas simbólico. É possível fazer uma análise mais aprofundada para entender o porquê de ele ter sido escolhido. Por que 144 mil? Segundo os estudos da numerologia, o número 12 representa a perfeição, algo completo e que pode ser relacionado com o poder de Deus na Bíblia. Você já reparou na quantidade de vezes que ele é mencionado nas Escrituras? Existem as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos de Jesus e os 12 patriarcas. Uma vez que multiplicamos o 12 por ele mesmo, isto é, 12 vezes 12, obtemos o número 144. Agora, ao multiplicá-lo por 1000, teremos então o número de pessoas seladas. O que eu quero dizer é que o número 144 mil pode ser considerado o número da perfeição até o último grau possível. Entre as pessoas que receberam o selo, acredita-se que elas serão a última geração que adorou a Deus verdadeiramente. E quando falamos em selo, provavelmente se trata de apenas outro simbolismo. Isso porque, nos tempos antigos, selos eram usados em documentos como forma de garantir que eram originais. Dessa forma, o selo na testa de uma pessoa significa que ela realmente pertence a Deus. Esses fiéis serão o fim e, ao mesmo tempo, o início de um novo momento, já que a partir deles, outras pessoas também serão salvas. Aqui está a perseverança dos santos que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Apocalipse, capítulo 14, versículo 12. Enquanto os salvos são os que permanecem fiéis a Jesus, outros podem decidir adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão. Com tudo isso em mente, chega a ser uma notícia boa, não é? Todos teremos novas chances para vivermos com Jesus. É verdade, meu caro. Isso não está errado. No entanto, essa possibilidade não pode, em hipótese alguma, servir como uma desculpa para que você adie a decisão de buscar pela própria salvação antes do arrebatamento. De acordo com os estudiosos bíblicos, sobretudo os que focam no livro de Apocalipse, o que as pessoas precisam se concentrar agora, nesse momento, é no fortalecimento da própria relação com Jesus Cristo. Isso porque foi Ele quem morreu para salvar a todos nós dos pecados. E graças a Ele, será possível no futuro colher os frutos de um caminho ao lado de Deus. Agora, antes de encerrarmos esse assunto, você não pode ir embora sem saber de mais uma interpretação dos 144 mil selados. Essa eu deixei para o final porque existe uma certa polêmica envolvida. E é importante que tudo seja explicado da melhor forma possível para não gerar nenhum tipo de dúvida. Veja bem,
A denominação dos Testemunhas de Jeová acredita que os 144 mil selados é o número total e limite de pessoas que passarão a eternidade ao lado de Deus e terão um lugar no reino de Jesus Cristo. Boa parte dos que creem nessa visão também acreditam que as pessoas que não estiverem incluídas nesses 144 mil possuem apenas um destino final: o inferno. Em contrapartida, existe também o pensamento de que os não renascidos poderão desfrutar a chamada esperança terrestre, isto é, um verdadeiro paraíso aqui na terra, onde Jesus Cristo e os 144 mil selados governarão. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Nesse reinado milenar de Jesus Cristo, acredita-se que vários grupos estarão presentes, tais como os devotos de Cristo, ou seja, a Igreja, os seguidores que morreram no Velho Testamento antes da vinda do Messias e, por fim, todo aquele que aceitara Jesus durante a Grande Tribulação. Esse período milenar virá antes do chamado Estado Eterno, uma época que é conhecida por apresentar a famosa Nova Jerusalém. Será nesse lugar que os fiéis viverão com o próprio Deus como seu povo. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Eu fico por aqui. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até a próxima. Tchau.